Está no ar mais um Linha Direta, programa que é uma parceria entre os canais comunitários do Rio, Brasília e tendo a satisfação de hoje também estar incorporado à TV comunitária de Curitiba. Uma saudação especial aos curitibanos que estão nos assistindo. E para fazer essa inauguração solene, nós convidamos aqui o senador, ex-governador Requião, super conhecido dos paranaenses e dos curitibanos. Uma saudação especial à direção da TV Comunitária de Curitiba. Eu tenho a satisfação de estar mais uma vez aqui com meu parceiro Beto Almeida, da TV Cidade Livre de Brasília, canal 12 da NET. Aqui é Moisés Correia, da TV Comunitária do Rio, canal 6 da NET, no Rio de Janeiro. O tema de hoje do debate com o Requião, eu coloquei aí na tela uma manchete: o olhar de Requião sobre um plano de reconstrução do Brasil. Recentemente, o Partido dos Trabalhadores lançou um plano de reconstrução e transformação do Brasil. E teve uma solenidade, durou 4 horas e tal, na qual vários convidados lá compareceram, dentre eles o senador Requião, que fez um pronunciamento lá que chamou a atenção do Brasil sobre a necessidade de incorporar alguns temas de forma mais veemente num plano de reconstrução do Brasil. Então, por isso que eu botei o olhar de Requião sobre um plano, não é sobre esse plano que foi lançado, mas o que seria um plano de reconstrução do Brasil. Então, para dar início ao programa, nós queremos dar boa tarde aos telespectadores que estão nos assistindo no Facebook e no YouTube, e aos telespectadores, os internautas do YouTube e do Facebook, e aos telespectadores do canal comunitário do Rio, do canal comunitário de Brasília e do canal comunitário de Curitiba. Para dar o início, eu passo a palavra para o nosso parceiro Beto Almeida. Moisés, boa tarde, aos telespectadores. É um prazer ter aqui de novo o governador Requião, senador, prefeito, uma voz nacionalista imprescindível para um mundo em que o Estado Nacional vem sendo demolido pelo poder imperial. E já começo, então, agradecendo pela presença de Roberto Requião, perguntando sobre exatamente a questão nacional. Parece que esse ainda é um tema, forte tema, bom tema, para ser debatido não só dentro do PT, mas também de todos os movimentos progressistas do Brasil, e nesse sentido a sua voz é como aquela do pregador Teotônio Vilela, que sai por aí defendendo com uma ira santa a reconstrução do Brasil. Mas em que bases é a sua proposta? Beto Almeida, a minha preocupação nesse momento com os projetos de reconstrução nacional de todos os partidos é que eles acabem, de certa forma... Veja, e quero elogiá-los. O livro do Ciro é muito interessante, tem coisas muito positivas, e o projeto do PT também tem posições extraordinariamente positivas. Mas o que aconteceu com o PT no governo? A gente esperava uma mudança revolucionária. A gente esperava que o Banco Central e a política econômica do governo se voltasse para a reindustrialização do Brasil, que estava paralisada desde a década de 80. Mas o que aconteceu foi o contrário. Saiu aquela carta aos brasileiros e saiu um acordão sob o pretexto lógico, inteligente, oportuno. Não quero fazer a crítica do que aconteceu, mas simplesmente relatar, a meu ver, quais foram as consequências. O PT fez um acordo de não mexer mais nas privatizações do Fernando Henrique Cardoso. Não se falou mais em reversão daquelas barbaridades. Foram 63 privatizações. Entre parênteses, algumas das quais eu não me oponho. Algumas empresas que foram empresas de governo que se perpetuaram além da necessidade da sua existência.
mas se privatizou a Vale do Rio Doce. E, naquela ocasião, o Carlos Lessa, que estava no BNDES, utilizou recursos do banco para comprar ações da Vale, impedindo que ela fosse internacionalizada. Ele foi posto na rua por isso. Foi demitido porque confrontou com a visão do Meirelles. Então, na verdade, o PT avançou muito nas políticas compensatórias dentro daquele quadro de avanço do neoliberalismo e de dominação do capital financeiro. Capital financeiro, que, como dizia o nosso amigo Mangabeira Unger, é o capital vadio. Capital que não produz o botão de uma camisa, a peça de uma máquina, mas vive do seu próprio giro, refinanciando dívidas públicas que foram contraídas de uma maneira politicamente e moralmente incorretas. Então, eu acho que o que está acontecendo hoje com as oposições brasileiras são propostas que, a exemplo do que aconteceu com o governo do PT, que teve coisas extraordinariamente positivas de inclusão social, de inclusão de um número enorme de trabalhadores no mercado de trabalho, no mercado de consumo, aumento do salário mínimo, Bolsa Família e uma série de medidas interessantes que não podem ser esquecidas jamais na narrativa da história do Brasil atual. O que aconteceu é que nós consolidamos os avanços do neoliberalismo. Nós consolidamos as privatizações e sustentamos a insatisfação popular com medidas compensatórias. Então, o que eu vejo hoje é que nas propostas apresentadas, além delas perpetuarem a visão fiscalista, elas estão se propondo a administrar a revolta popular com políticas compensatórias e as famosas políticas identitárias. E estão esquecendo do fundamental. O que é o fundamental para mim num programa de transformação do Brasil? E veja bem, eu proponho um programa aristotélico. Para que os nossos telespectadores entendam, é uma anedota aristotélica famosa. Um exército que lutava pela soberania de um país, num determinado momento, precisava tomar uma colina, porque a partir da ocupação daquela colina, o exército soberano poderia avançar nas garantias das prerrogativas da nação. Então, são hipóteses. A primeira hipótese é de um comandante que, consultado para tomar a colina, avalia os meios materiais e humanos que tem e diz: não, com o armamento que eu tenho e os homens que eu tenho, na condição de preparo em que se encontram, não posso tomar a colina, é um suicídio. Então, o que é que ele faz? Ele propõe uma frente ampla, um recuo da soberania e um acordo com o adversário. Isso fica bem claro. Um segundo comandante, temerário, dá uma olhada nos meios, no material bélico disponível e diz: não, eu tomo a colina com os meios e com os homens que eu tenho. E, por hipótese, ele avança, toma a colina e avança além da colina, perdendo o seu material e os seus homens, não consegue sustentar. É um ato extremo de temeridade, enquanto o primeiro foi um ato extremo de covardia que desagou na proposta de uma frente ampla, uma parceria com o adversário. Uma frente ampla como uma frente ampla feita com o PSDB para governabilidade, com uma frente ampla de não revelar os ladrões da CC5 no início do governo Lula, uma frente ampla que levou ao que nós todos sabemos hoje, que é nada mais, nada menos que o impeachment da Dilma e uma pressão que implicou na manutenção do Meirelles, que fazia parte do grande acordo, e do Joaquim Levy. O Meirelles e o Joaquim Levy se assemelham em gênero, grau e número ao Guedes. Só há uma diferença. E eu digo que a diferença é a diferença entre o Senna
e o Rubinho Barrichello. Eles correm na mesma pista, mas o Senna corre com mais velocidade. Eu atribuo, nesse caso, a velocidade desesperada ao Guedes, mas é exatamente o mesmo caminho das privatizações e do avanço do neoliberalismo e do capital financeiro. Daí nós temos um terceiro comandante consultado. Ele avalia os meios, avalia os homens e diz o seguinte: tenho condição de tomar a colina. Avança, toma a colina e mantém a posição sem ir além da possibilidade de sustentação e dá condições ao Exército Popular, que luta pela soberania do país, avançar estrategicamente apoiado na colina tomada. Este, do ponto de vista aristotélico, é o ato meio, o ato eficiente. Ele não é extremado nem pela covardia, nem pela temeridade insustentável. Eu acho que nós temos que ter uma proposta de transição desse período triste de avanço do liberalismo econômico no Brasil. E eu suporto programática e ideologicamente a minha posição nos últimos documentos do Papa Francisco. O capital pode ser bom quando ele é aplicado numa empresa, que ele gera um avanço tecnológico, que ele garante salários decentes e condição dos trabalhadores e as suas famílias avançarem do ponto de vista civilizatório, na educação, na saúde e no nível de vida. Mas o capital não pode dominar o mundo. É bíblico isso. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E Mamon, sem dúvida alguma, é uma palavra hebraica que significa dinheiro. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Então, eu acho que o mundo inteiro, depois do Covid-19, dessa pandemia terrível, vai ter que repensar a sua forma de desenvolvimento. Os Estados Unidos, nos últimos 30 anos, 40 anos, nas últimas décadas, segundo Jimmy Carter, ex-presidente, uma crítica que ele faz em carta que dirigiu ao Donald Trump, investiu 300 trilhões de dólares nas Forças Armadas. Mas não investiu, Beto, em saúde, em educação, em tecnologia, em comunicação interna do país. E a população americana de hoje, de nível universitário, não consegue manter os seus filhos nas universidades em função da falta de investimento e da precariedade da permeabilidade social norte-americana. Então, eu dei essa introdução para dizer a vocês que eu acho que nós precisamos de um governo de transição. Mas essa transição tem que ter um foco. Essa história de frente ampla, de repente, simpaticamente, dizer não, nós vamos assumir o governo e nós vamos evitar a revolta popular necessariamente decorrente desta queda do padrão de vida, desse avanço na evolução civilizatória do país e do mundo. Daí eles dizem o seguinte: não, nós temos políticas compensatórias, nós vamos fazer bolsa disso, bolsa daquilo, evoluir aqui, compensar ali, mas nós não mexemos na reversão de privatizações estratégicas e absolutamente necessárias do ponto de vista do desenvolvimento econômico e da evolução civilizatória do país para o avanço do Brasil, no caso específico de um plano para o país. Então, nós temos que, em primeiro lugar, ter um foco. Programa compensatório que não tenha um foco claro no capital financeiro, que escraviza as pessoas e acumula renda de uma forma absolutamente improdutiva, é o capital vadio, vivendo à custa dos seus próprios juros, do endividamento dos estados, tem que ser evitado. Então, ponto número 1, nós temos que diminuir. É claro, como eu proponho aristotelicamente um ato meio e sustentável, eu não vou propor para vocês o fim de toda a banca privada. Mas com toda a clareza o foco tem que estar em cima dos poderes absurdos do Banco Central, controlado pelo interesse dos rentistas e dos banqueiros nacionais e internacionais. O Banco Central tem que se vincular a um projeto nacional de desenvolvimento e trabalhar para isso, não na mão dos banqueiros, da renda,
e da acumulação de recursos na mão de meia dúzia de pessoas no Brasil e no mundo. Isso é fundamental. Eu diria que o segundo ponto é que nós vimos esse governo liberal, esse liberalismo econômico, destruir as garantias trabalhistas. Ora, eu não seria hipócrita a ponto de dizer a vocês que nós temos que voltar com aquilo tudo. Não. Existe uma unidade dialética que chama-se constante mutação dos fatores, que altera a relação de trabalho, a utilização de máquinas e a tecnologia industrial. Mas nós temos que fazer voltar a garantia ao trabalhador. Eu discursava quando fui candidato a prefeito da minha cidade de Curitiba. Um tronco partido por um raio, lançado à beira de uma estrada, é apenas um lenho abandonado. Não tem rigorosamente valor econômico. Até que o homem se debruce sobre ele e, com a sua inteligência e o seu trabalho, o transforme num bem econômico. Numa mesa, numa cadeira, numa tábua de lavar roupa, numa escrivaninha. É só o trabalho e a inteligência do homem que produzem riquezas. Então, nós não podemos ter uma sociedade que esta mais-valia, que é o trabalho acumulado da maioria nas mãos de uma minoria, comande o mundo, comande o Brasil, comande a política, nos levando a uma situação de semi-escravidão do trabalhador. O segundo ponto de apoio com o Programa Nacional seria a revalorização do trabalho. Volta de garantias e a revalorização do trabalho. O mundo está nesse caminho. Na Alemanha, por exemplo, em razão das mutações das relações de trabalho, principalmente com a mecanização, a automação e a internet, já se reduziu a carga horária dos trabalhadores bancários que trabalham com informática para 30 horas semanais. Por quê? Mais gente trabalhando, mais gente ganhando, e o círculo virtuoso da economia roda. Foi o que aconteceu no New Deal, no novo pacto norte-americano. Por lei, o Roosevelt diminuiu a carga horária dos trabalhadores para ter mais trabalhadores na produção engajados, mais ganhando e mais gastando. E, por lei, aumentou o salário mínimo, para que não houvesse a exploração absoluta no momento de recessão. Agora, é fundamental que se ponha fim a esse limite de gastos do Estado. Não tem nenhum cabimento. O Brasil, nesse momento recessivo que nós estamos vivendo, pode se autofinanciar emitindo moeda. Não precisa emitir títulos para os bancos comprarem e ganharem juros em cima disso. Ele pode emitir moeda e pode, através disso, retomar o desenvolvimento econômico com investimentos públicos. É uma ilusão pensar que o capital de fora vai investir no Brasil nessa crise, porque passa a humanidade e nós aqui, com os disparates e as loucuras do Bolsonaro. Ninguém terá segurança de pôr dinheiro produtivo, o dinheiro que não está na bolsa e pode sair de uma hora para outra. Porque esse liberalismo econômico, minha gente, permite que o capital entre e saia como quer. E para isso nós temos as reservas cambiais, mas não permite que vocês dois e eu que estou conversando aqui possamos ir para o país que nós quisermos. As pessoas não têm liberdade. A liberdade é do vil metal, a liberdade é de mamon, a liberdade é do poder do dinheiro. Então, vamos lá. Fim do limite de investimentos do Estado. Com toda clareza. Fim dos poderes do Banco Central. O Banco Central tem que estar na mão do povo brasileiro e obedecer a um plano de recuperação econômica. Revalorização do trabalho e redemocratização do país. Isso é fundamental. Eu acho uma perda de tempo voltarem para a política de identidade. O Beto Almeida sabe disso, o Beto esteve junto comigo no governo do Paraná, eu sou o presidente de honra do LGTBS do Paraná. Hoje acrescentaram mais 2 ou 3 letras. A minha política foi clara de integração. Foi o primeiro estado que estabeleceu cota para os pretos. Foi o estado que colocou as mulheres que não podiam entrar, por exemplo, na Força dos Bombeiros, a participar disso.
nós abrimos a perspectiva da participação das minorias. Porque, como dizia Beto, o Weiss, na sua enciclopédia, democracia é um sistema que procede pela vontade da maioria, mas a sua essência é a liberdade das minorias se manifestarem, poderem se expressar e, através do convencimento, virem, em determinados momentos, a se transformar em maioria de opinião também. Então, nós precisamos redemocratizar o Brasil. Nós temos que mexer nas comunicações. Nós estamos aqui, graças à boa vontade de vocês, nessas televisões comunitárias, falando com muita gente. Mas nós não chegaremos perto de um grãozinho da ausência diária do Jornal Nacional, com o monopólio da comunicação no Brasil, com qualidade de imagem em todas as cidades brasileiras. Então, nós temos que redemocratizar a mídia. E daí, em cima desses alicerces que eu pretendo ter plantado, com o Banco Central vinculado a um programa nacional, a soberania nacional que tem que exigir, através de um plebiscito, a devolução ao Brasil de empresas públicas vitais para o desenvolvimento. Eu participei do lançamento do programa do PT. Tem coisas avançadas ali, Beto. Não vamos desprezar o que eles fizeram. Mas como é que nós vamos retomar o desenvolvimento econômico sem ter na mão uma empresa como a Petrobras, que era responsável por 70%, 80% dos investimentos feitos no Brasil, que está sendo desmontada? No momento de recessão, na história de combate às recessões no mundo, só as empresas públicas levantaram a economia. No New Deal dos Estados Unidos, na nova política alemã, foi na Alemanha uma parceria entre o setor metal-mecânico na reconstrução da infraestrutura alemã. Da noite para o dia, o Schacht, Horace Greeley e Hjalmar Schacht, que era o mago da economia na época, mesmo durante o Hitler, mas começando antes do Hitler, o Schacht derrubou os juros do financiamento da dívida quase a zero. A moeda alemã não era conversível, mas a estrutura alemã, que estava em recessão depois da guerra e com o peso do Tratado de Versalhes, era complexa, como é hoje a brasileira. E a nossa moeda também não tem essa conversibilidade. Então, os donos do dinheiro diziam: meu Deus, vamos transformar nossa poupança em pó. O Schacht disse: não. O Estado está fazendo uma parceria com as empresas do setor metal-mecânico para recuperar a infraestrutura alemã. E se vocês puserem o dinheiro de vocês nestas empresas que objetivamente reconstroem a Alemanha, dando emprego, diversificando a indústria de apoio a esse projeto, vocês terão 4,5% de juros ao ano. E foi assim que essa parceria pública e privada levantou a economia alemã. Nos Estados Unidos foi a mesma coisa. Além da diminuição do horário, da carga horária do trabalho e do aumento do salário, o Estado investiu pesadamente, deficitariamente. Investiu no quê? Portos, estradas, hidrelétricas. O Exército tomou conta da drenagem dos portos e levantou a economia. É a única coisa que pode levantar a economia. E é por isso que existe Estado, para evitar esse ciclo desastroso da economia capitalista quando o poder se acumula. Agora, o jogo é todo de submissão à globalização. E a globalização nada mais é que a destruição dos Estados, a precarização do trabalho, a submissão do parlamento e da política a grupos financiadores de campanha e o domínio da mídia. Então, nós temos aí, em pinceladas rápidas, o que deveria ser um projeto de desenvolvimento do Brasil. A meu ver, projeto único de todos os partidos, projeto transitório de libertação do Brasil e de retomada do desenvolvimento e da soberania. Depois, no espaço democrático conquistado por essa intervenção inicial, que se organizem os partidos internamente, fazendo as suas propostas. Eu não tenho nada contra o fato
por exemplo, uma parte da cúpula da fundação do PT ser social-democrata. Eu só acho que isso é muito pouco. Isso é mais ou menos a promessa de vamos garantir a ordem pública diante da revolta dos trabalhadores prejudicados e de um país dilapidado. Pode ser que na cabeça deles, que estudaram na USP, seja uma boa proposta, mas que coloquem essa proposta no espaço democrático. Outros partidos colocarão outra proposta. E o processo civilizatório brasileiro vai avançar, Beto? Como? Nos escrutínios eleitorais periódicos. Os partidos colocando a sua posição e o povo se convencendo de posições a cada momento e fazendo o país andar. Agora, nós estamos numa situação terrível. Lembra da ditadura militar? O Beto é menino ainda, nós dois aí podemos lembrar com facilidade. Eu tinha um verdadeiro horror ao Geisel. Eu gritava na rua, num movimento universitário, mas o Geisel era um nacionalista. No coração dele batia um coração brasileiro. Ele era autoritário, fascistão, né? Porque o fascismo, para mim, é isso, né? O autoritarismo nacionalista é o fascismo. Definições mais sofisticadas não me agradam, são enrolação. O Geisel apoiou a Petrobras. O Geisel fundou a Escola de Engenharia do Exército. O Geisel reforçou a Vale do Rio Doce. Batia no peito do Geisel um coração brasileiro. Na época do Geisel, ele mandou os Estados Unidos, que queriam impedir o nosso acordo nuclear, às favas, e fez o acordo com a Alemanha. Ele estava pensando no Brasil-nação. O autoritarismo dele não me agradava naquela época e nem me agrada agora. Não sou um admirador daquela barbaridade que aconteceu no Brasil. Mas o que nós temos hoje? Uma meia dúzia de generais entreguistas falando em terra plana, pelo amor de Deus! Que coisa mais absurda! Propondo hidroxicloroquina para curar o Covid-19, propondo que o povo não use uma máscara, não se resguarde, aumentando de forma brutal a contaminação, na esperança do quê? De uma vacinação de rebanho, pela quantidade de infectados, mortes em quantidade absurda, porque eles estão contra a pandemia, mas não a favor do povo, eles estão a favor do modelo econômico. Morra quem morrer, mantendo o modelo econômico, o predomínio absoluto do capital financeiro e dos donos da renda concentrada, para eles está bom. O Bolsonaro é um porra louca. Quem manda no Brasil hoje é o Guedes, sustentado pela banca. O Bolsonaro, nesse circo que se transformou a economia brasileira, é um animador de picadeiro. Não mais do que isso, enquanto o capital financeiro nos governa. Então, eu acho que entrar num programa de políticas compensatórias e suportado nas políticas identitárias, que são uma consequência absoluta do avanço civilizatório do Brasil. E digo isso como presidente de honra do LSDBS do Paraná. Mas fazer com que as políticas identitárias subordinem e se sobreponham a uma macro mudança econômica que acabe com o poder do capital financeiro, que nos traga, através de um referendo público, empresas públicas necessárias de volta. Investimentos como o da Petrobras, que era 80% dos investimentos brasileiros, nos tiram dessa crise. Nós estamos entregando tudo, conforme interesses da geopolítica norte-americana e interesses do capital financeiro globalizante. Então, sem escrever 210 páginas, como fez o PT, com algumas ideias muito interessantes para a administração pública, eu acho que eu me resumiria num projeto de redenção nacional a esses pontos que eu tentei, com sucesso ou sem sucesso, expor para vocês agora. Valeu? Isso, Requião, muito bem. Achei bem interessante. O Beto está com alguns problemas de conexão, mas está entrando aí. Daqui a pouco ele volta. Requião, eu queria que você situasse esse sumário aí de pontos importantes para uma reconstrução do Brasil historicamente.
vamos trabalhar com o segundo governo do Getúlio. O Getúlio acabou, foi para o suicídio, com atitude altruísta e adiou lá a tentativa das forças de retomada do poder naquela época. Nós vamos para o governo do João Goulart e tivemos o golpe. As reformas de base não foram aceitas, né, por segmentos que se insurgiram contra o governo e conseguiram levar de roldão, e nós tivemos aí 20 anos, 21 anos de ditadura. Como criar energia, sinergia de forças políticas e tal, com o povo, como você citou, para que a gente possa sair dessa situação? Porque tudo indica, né, que essa política aí de arrasa-quarteirão, que vem desde o Temer e tal, eles vão, obviamente, já teve até uma divulgação aí da revista Piauí de que houve uma tentativa de ir lá no Supremo e fechar o Supremo, etc. Como é que junta as energias dessas forças políticas suficientes para que a gente possa efetivamente garantir um programa da magnitude desse que você expôs aqui em pequenas linhas? Olha, o que eu vejo é que as propostas que se colocam hoje dos pretensos candidatos presidenciais são propostas de consolidar o avanço do neoliberalismo, o fim da soberania e manter o povo amansado, evitar a revolta popular. Mas eu acho que essa revolta está chegando. Lá no Paraná já estão assaltando caminhões frigoríficos de frango, isso acontece em outros lugares do Brasil. É aquela situação do Brasil antes do Lula. Lembra? Depósito de comida assaltados, fazendas invadidas para roubo de alimentos, de gado, de carne. O Lula evitou isso. Como que evitou? Acho que o fundamental foi o aumento do salário mínimo, não foi só as bolsas. O aumento do salário mínimo foi fundamental. E outro fator importante, por incrível que pareça, é o MST. O MST transformou aquela luta sem objeto desesperada por alimentação, aquela anarquia, numa coisa organizada. E, ao invés do assalto ao mercado, vinham reivindicações ao município, ao Estado e à União. Essas reivindicações, em parte atendidas, iam, de certa forma, desmobilizando a violência desesperada de um povo totalmente marginalizado. Um povo afastado de todas as benesses que um Estado democrático, uma república, podia oferecer. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Agora, você falou dos 80. Em 1980, com os militares, o Brasil produzia industrialmente mais do que os tigres asiáticos. Tailândia, Malásia, Coreia do Sul e China. Nós produzimos mais que eles 4 juntos. Hoje nós não produzimos 10% do que eles produzem, porque nós entramos na Guerra Fria. Então, nós temos que ter um projeto nacional, porque o Brasil é grande demais. Nós temos uma economia diversificada, em recessão, sim. Mas nós temos um povo maravilhoso, capaz, inteligente, e ao contrário daquela boçalidade do Fernando Henrique e do Enzo Faleto, naquele livreto, a dependência como fator de desenvolvimento, nós temos condição de nos colocarmos com um projeto nacional, respeitando os interesses da China, da Rússia, dos Estados Unidos, da Europa, mas fundamentalmente sendo respeitado por eles. Foi o que o Getúlio fez na última guerra, criando a Companhia Siderúrgica Nacional, criando a Petrobras, que é fundamentalmente, para mim, o que levou ao suicídio de Getúlio, a guerra contra a criação da Petrobras. Então, nós temos condição, mas precisamos de um projeto nacional. Agora, esse projeto nacional não pode se suportar na veleidade de fulano, beltrano ou ciclano em ser candidato ao presidente da República. Nós tínhamos que ter um projeto único de transição e um candidato único nas próximas eleições. Agora,
as condições objetivas serão dadas. O liberalismo econômico está acabando com o país, não é o Covid. De janeiro a março, e essa é uma reavaliação do IBGE, nós perdemos 2,5% do PIB. E vamos chegar ao fim do ano com uma queda aí de 8% a 11% do PIB. Isso vai ser terrível para o Brasil. Então, nós precisamos de um projeto de recuperação nacional. Mas tem que ser um projeto aristotelicamente meio e eficiente. Tem que ser sustentável. Para ele conseguir abrir os braços para 70%, 80% da população brasileira e ter um apoio nacional. Eu não acho que esses projetos encurralados em cima das políticas do BID, do Banco Mundial, desses troços todos, que transformam as políticas identitárias, que são generosas, são bacanas, e que eu pratiquei no meu governo, por isso sou o presidente de honra do LGTBS do Paraná, mobilize a população nacional. Isto é um desvio, isto é uma diversão, do italiano divertere, desviar do que importa. A macroeconomia tem que ser atingida. Quem não propuser o fim do domínio do capital financeiro e do monopólio desse Banco Central, conduzido pelos interesses dos rentistas e dos banqueiros, não está propondo nada. Quem não propuser a revisão de algumas empresas que foram internacionalizadas, compradas por grupos que agiram como quem compra mercadoria roubada, cometendo crime de receptação. E crime de receptação é crime. Tem que devolver e sem indenização. Você veja, eles acham que é pesado dizer isso. Imagina, eles não têm coragem de se colocar. Eles ficam propondo a condição de vassalagem, de serem administradores do silêncio da revolta nacional, com propostas parciais, que têm, sem sombra de dúvida, ideias inteligentes. Nós temos que olhar o que aconteceu com a Revolução Russa. Glasnost, degelo, a perestroika, a reconstrução com o Gorbachev. Mas hoje ainda a Rússia tem uma tecnologia militar acumulada que a coloca a par da tecnologia norte-americana, o país mais forte do mundo. Nós temos que entender o que aconteceu com os Estados Unidos no New Deal. Investimentos públicos pesados levantando a economia. O que fez o Schatz na Alemanha, a nova política alemã. E daí trazer para o nosso ambiente isso, considerando a constante mudança dos fatores e fazer um projeto nacional de transição para todos os brasileiros. Eu acho uma boçalidade chamar o eleitor do Bolsonaro de Minion, de Bolsominion, disso, aquilo. Esse eleitor elegeu o Lula, elegeu o Collor, elegeu o Fernando Henrique. Esse eleitor botou o Sarney lá nas nuvens com a sua política econômica, os seus fiscais de preço. Agora, ele desembarca diante da decepção. Qual foi a decepção com o PT? Foi ele ter aceitado o acordo em nome da governabilidade. E esse acordo incluía a corrupção, o desvio de dinheiro das empresas, o fantástico... Agora, Requião... E o fim da mobilização popular. Então, se pergunta, o que é que nós podemos fazer? De certa forma, nós estamos fazendo isso aqui. Com ideias que podem ser contestadas, eu não tenho nenhuma pretensão de ser o dono da verdade, mas nós estamos tentando explicar o que está acontecendo no Brasil e no mundo e formar quadros médios que possam dar sustentação a um projeto popular majoritário brasileiro, com uma candidatura única e um plano de retomada do desenvolvimento, reconquista da soberania e dos valores, que são valores universais e são valores ocidentais também, da valorização do trabalho. Isso. Ô Beto, você escuta a gente, né? Escuto. Então, nós estamos escutando você. Você pode, mesmo sem a sua imagem, fazer aí uma pergunta ao Requião? Bota um quadro da Gina Lolo Brito. Eu posso, sim, com o maior prazer. Então, governador, ali naquele debate do programa de reconstrução do PT,
na fala do Lula, ele contou um negócio muito simbólico, muito emblemático. Ele disse que era pressionado, que é engraçado, né, o presidente ser pressionado pelo Meirelles e pelo Aloysio, para terem meta de inflação do Banco Central. E ele queria que fosse uma meta do emprego. Mas parece que quem saiu ganhando não foi o presidente da República, e sim o presidente do Banco Central. Não é muito emblemático? O negócio importante é o seguinte: a cabeça dos economistas que fizeram o projeto de reconstrução nacional é uma cabeça de economia liberal. Mas eles são homens sérios, não são pilantras e não são canalhas. Eu convivi com o Mercadante quando eu estava no Senado, eu convivi com o Haddad e convivi com o tal do Nelson Barbosa. Agora, eles têm a visão da direita, eles têm a visão liberal. Eles estão achando bacana acabar com o funcionalismo público, porque existem vícios do funcionalismo público evidentes. O corporativismo, que é a manifestação coletiva do individualismo, se manifesta em privilégios, às vezes, absurdos. Eu lembro que no Senado, Beto, eu tentei, na Comissão de Constituição e Justiça, indagar quais eram os salários dos diretores da Petrobras no exterior, e o PT se opôs a mim. Eu não consegui levantar isso. Ganhavam centenas de milhões de reais, não tinha cabimento aquilo numa empresa pública. Então, é claro que nós precisamos ter correções na lei trabalhista. Agora, acabaram com a aposentadoria dos trabalhadores. Você veja, o meu caso, eu fui prefeito da minha cidade de Curitiba, eu fui deputado estadual, eu fui senador por 2 vezes e fui governador por 3 vezes. Você sabe qual é a minha aposentadoria hoje? Eu sou aposentado pelo INSS e nada mais. Eu ganho R$ 2.872, R$ 876,32. Não me parece que seja razoável para quem dedicou a vida inteira à melhoria das condições do povo. Mas eu entrei na política com esse desejo danado de colaborar com as mudanças do mundo, né? Você sabe que eu sou de uma família de políticos. O meu trisavô foi lugar-tenente do Frei Caneca na Confederação do Equador. O meu bisavô fundou o primeiro Partido Socialista do Brasil no dia seguinte da proclamação da República. Não era Partido Socialista marxista, eram os fabianos, os socialistas utópicos da Europa, da Rússia, mas com ideias, com uma visão progressista do Davi Ricardo, do Adam Smith, do Bentham. Propunha o fim do direito romano germânico no Brasil, os tribunais de conciliação, para acabar com essas chicanas jurídicas e processos que não terminam nunca mais. Então, você veja, o que acontece é que o povo está com o saco cheio da estrutura de exploração, da estrutura de poder administrativa e jurídica. Mas, ao invés de propor a melhoria da estrutura, o conserto desse troço, estão propondo o fim. Eles querem o domínio absoluto do capital financeiro. Eles querem o domínio de Mamon. E algumas igrejas que se dizem cristãs apoiam isso. É exatamente o oposto do cristianismo. É o oposto absoluto do cristianismo, da solidariedade, do amor, da valorização das pessoas e da vida. Então, nós estamos numa entaladela. E nós precisamos sair dessa entaladela com coragem. Não outra vez o acordo de governabilidade para administrar o caos e dar sustentação a todos os avanços do capital financeiro. Destruição de empresas nacionais que têm que ser necessariamente públicas, que são monopolistas, e delas depende a retomada do desenvolvimento do Brasil. Coragem fundamental. Mas não é só falta de coragem. É a formação de juízes nas academias americanas, nas escolas de direito, as bolsas nos Estados Unidos. E a cabeça dessa gente é terrível. Você vê, o Haddad propôs, no plano de governo, e fez uma belíssima eleição, que ele era a favor da independência do Banco Central. Bom, então ele não queria ser presidente de porra nenhuma. Ele estava dizendo, me deixa botar
esta coroa presidencial que eu deixo vocês governarem o Brasil. Não é assim. Mas foi um baita ministro da Educação. E é um cara sério. Não é um canalha. Mas a cabeça desses caras... Quem é que escreveu A Ponte para o Futuro, a maldita Ponte para o Futuro do Temer? Lembra? Você que é mais velhinho como eu, aí. Marcos Lisboa, secretário do Tesouro do Lula, presidente daquele FESP lá em São Paulo, onde o Haddad dá aula. Eu não sou mais velho, não. Comunismo de direita. Não é por aí. Ô, Requião, peraí. Ô, Beto, nós estamos caminhando aí para a reta final aí, então eu queria que você, que ficou um pouco só ouvindo a gente lá, formulasse mais uma pergunta, porque aí a gente, com a palavra do Requião, a gente caminha para o encerramento. Nós vamos ter ainda mais uns 11 ou 12 minutos. A questão é a seguinte, Requião. O tema da Petrobras, que você colocou muito bem, mas me espanta muito um programa de reconstrução do Brasil, de transformação, que não fale no domínio nacional do nióbio, talvez a nossa maior riqueza nacional hoje, é o nióbio, é uma fortuna. O Brasil não tem justificativa para ter um único pobre, e não se fala nada sobre o nióbio que é capturado pela indústria de guerra inglesa. Mas é claro, Beto, claro. Olha, eu faço uma comparação. Imaginem vocês dois aí, proprietários de uma grande e produtiva fazenda agropecuária. Mas vocês estão na mão de rentistas e banqueiros e não conseguem pagar suas dívidas e podem perder a fazenda. Então, vocês dizem o seguinte... E na fazenda, os trabalhadores todos desesperados, se levantando e tal. Daí vocês propõem o seguinte: vamos fazer uma reforma do galinheiro, vamos fazer uma reforma do potreiro, uma reforma do capril e outra da pocilga. E vamos dar algumas vantagens aos trabalhadores que cuidam dessas estruturas. Eles vão ter agora não apenas meia hora para o almoço, vão ter 1h30 para o almoço. E nós vamos melhorar o salário deles aí com uma bolsa-refeição. Bacana. Vocês dão uma tranquilizada no ambiente interno da fazenda. E no fim do ano vocês perdem a fazenda para os rentistas e para os banqueiros. É isso que esses projetos de governo estão propondo para o Brasil. Eles não têm coragem de mexer no capital financeiro, no capital vadio, nos rentistas e nos banqueiros. E estão propondo pequenos favores. Pequenos favores. Num país que mais da metade é de negros. Eu, por exemplo, sou branquelo, cabelo branco e tudo isso. Eu tenho antecedentes negros e índios. E europeus que cruzaram pelo Brasil. Eu venho do Nordeste do Brasil. Eu tenho um avô baiano, materno, e um avô sergipano. E a minha origem é essa mescla brasileira. Então, essas políticas identitárias são desvios, distrações, mas são importantes do processo civilizatório brasileiro. O que eu vejo é o seguinte: o capital financeiro avança como avançou com o Fernando Henrique, daí entra o PT para dar uma acalmada na revolta popular. Mas não melhora o nível de consciência, porque não trabalha a opinião das massas, os sindicatos se apelegam e o petismo se transforma numa espécie de credo, de religião. Meu Deus, eu tenho uma admiração profunda pelo PT. É um partido indispensável para as modificações que o Brasil precisa ter. Mas se é um credo, eu não sou devoto. Não é possível que seja tratado com devoção os erros que se cometeu no governo. E que cometemos, porque eu estava, como senador, apoiando políticas compensatórias e tudo mais, mas me rebelando contra as políticas liberais do Meirelles, do Joaquim Levy e essas bobagens todas. Aliás, o Beto, que andava por lá, pode ser minha testemunha. Eu praticamente fui oposição sozinho, porque o raio do PMDB estava puxando o saco dos banqueiros e da política meireliana, o PSDB votando junto e querendo mais, e eu falava sozinho no plenário. Por exemplo,
O único voto no plenário contra a Lei Candir, que liberava a necessidade de industrialização de produtos naturais brasileiros, foi o meu. Quando eu fui relator da CPI dos precatórios, na CPI, trabalhando com alguns colegas que foram muito firmes, eu consegui aprovar quase por unanimidade o meu relatório, pedindo a punição de corretoras, de banqueiros, dos bandidos todos do mercado financeiro. Daí, sai da comissão e vai para o plenário. Ah, sim. O príncipe dos sociólogos, o Fernando Henrique Cardoso, liga para todos eles pessoalmente e diz: não votem a porra do relatório do Requião, porque bota em crise a estrutura financeira do Brasil, pode quebrar os bancos. E votaram anistia para os banqueiros ladrões que roubaram o país inteiro, das mais humildes prefeituras aos estados mais importantes. Você veja, entra o governo do Lula e consolida isso tudo. Consolidou as privatizações. Consolidou a privatização da Vale, quero repetir. Mas tinha um Carlos Lessa no BNDES, que foi indicado pelas forças progressistas que apoiavam o Lula, que usou o dinheiro do BNDES e comprou ações para a Vale não ser internacionalizada. Qual foi o prêmio desse brasileiro valoroso? Foi posto na rua. Foi demitido do BNDES. Aliás, ficou numa depressão tão grande, num desespero tão grande, que veio a morrer esse ano por desencanto. Mais do que tudo, por desencanto. Era um desenvolvimentista nacionalista de quatro coçados. Beto, você sabe, esse programa vai estar sendo transmitido pela primeira vez, o Linha Direta, nas TVs comunitárias do Rio, Brasília, já estamos há algum tempo, e agora incorporado Curitiba. Então, para a gente encerrar, você que já atuou lá, como disse o Requião, em Curitiba, faça uma colocação, ainda temos alguns minutos, ainda dá para a gente explorar um pouco o Requião aí. Som. Aos telespectadores da TV comunitária de Curitiba, eu quero dizer que nós estamos lembrando aqui, nesse programa Linha Direta, boa parte daquilo que nós já fizemos lá no Brasil Nação, na TV Paraná Educativa, quando o governador Requião estava à frente do Palácio do Iguaçu, porque permitia que a TV cumprisse uma função em defesa da nacionalidade, custe o que custasse, de uma soberania informativa e cultural do Brasil. Então, nós temos uma alegria imensa de ver a TV comunitária de Curitiba fazer parte também dessa rede do Linha Direta, com a TV comunitária de Brasília, a TV comunitária do Rio de Janeiro, e em breve a TV comunitária de Recife, e também estamos em negociação com a TV comunitária de Goiânia e de Belo Horizonte. Então, um abraço grande, parabéns, uma saudação fraternal aos companheiros da TV comunitária de Curitiba, companheiros e companheiras, e aos telespectadores. Muitos deles se lembrarão, evidentemente, do trabalho que foi feito em defesa de um Brasil soberano, de uma informação para a transformação social, para a libertação e para a emancipação do povo brasileiro, que fazíamos daquele programa Brasil Nação, todo domingo à noite, lá na TV Paraná Educativa. É com muita alegria que eu volto, portanto, às telas e às casas da bela cidade de Curitiba. Aquele abraço. Então, Requião, tem 2 minutos aí para você fazer uma saudação especial também aos telespectadores de Curitiba através da TV CWB, a TV comunitária de Curitiba, que está se incorporando aí ao Linha Direta 2 vezes por semana. Que bom. Requião, 2 minutos. Dando mais força a esse projeto de vocês. O apelo que eu faço aos companheiros que estão nos assistindo pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, eu, por exemplo, estou pondo nas minhas redes sociais que compartilhem essa entrevista, para que essas ideias sejam debatidas, sem a pretensão de termos a razão absoluta em tudo. Às vezes, o momento implica em tomar posições que não são as ideais a que nós gostaríamos. Mas eu insisto, candidatura única a presidente da República e um governo de transição para o restabelecimento da soberania, o domínio das finanças pelo Brasil,
a liberdade de comunicação, de opinião e o respeito ao trabalho. Esse compartilhamento que os companheiros podem nos oferecer é fundamental para levarmos à frente isso. Estou sempre à disposição de vocês. E nós dois aqui que somos mais velhinhos, o Beto ainda tem ideias um pouco juvenis, mas ele está bem aposentado e ele podia comprar um telefone celular de qualidade para não ter essas quedas mais que ele está tendo nesse processo aí. Ou então nós vamos fazer uma subscrição popular para dar uma empate. Não, eu vou fazer aqui uma defesa do Beto, porque eu faço esse programa com o Beto desde março, o início da pandemia, e nunca houve isso, houve algum problema aí na internet em Brasília e tal, por isso que nós tivemos esse... É para poder dar mais espaço ainda para o Requião e tal, acho que também foi uma estratégia do Beto. O fator Requião. É o fator Requião mexer. O fator Requião como que está... comoção na internet. Isso. O fator Requião que está em Santa Catarina, certo? Quer dizer, mexeu com as vibrações do Brasil. Então, o Beto aí ficou dando mais espaço aí ao Requião. Eu queria agradecer aos internautas que nos acompanharam e agradecer aos telespectadores do canal 6 do Rio de Janeiro, da NET do Rio de Janeiro, TV Cidade, ou TV Comunitária do Rio de Janeiro, eu, Moisés Correia, daqui do Rio, falando do Maracanã, o Beto Almeida, parceiro aqui de coordenação desse programa, da TV Cidade Livre do DF, TV Comunitária de Brasília, canal 12 da NET, e a TV CWB de Curitiba, o canal comunitário de Curitiba, que está se incorporando a gente com todos os agradecimentos que nós já fizemos e as saudações. E ao grande senador, governador, prefeito e político brasileiro, Roberto Requião, que trouxe aqui uma visão profunda aí dos pontos essenciais para a construção de um plano de reconstrução do Brasil. Até um próximo Linha Direta. Fiquem na tela para a gente encerrar. Valeu, minha gente. Um abraço a vocês. Obrigado.